Boa tarde, ouvintes! Hoje é dia 20 de dezembro de 2022 e nós estamos começando o programa Agroligadas, conectando o campo e a cidade. E nós vamos com vocês hoje das 13 às 14 horas. E eu estou aqui hoje com a Manaíra Minuzzi, ela que é agroligadas da diretoria também, nutricionista por formação, mas produtora rural apaixonada pelo campo. Nós vamos entrevistar hoje numa série de programas falando sobre liderança, marketing, desenvolvimento humano. Nós vamos receber a Sinara Ferreira, da FMC, e falar sobre essa liderança, transformação, crescimento. Então, fica aí ligadinho, porque esse bate-papo vai trazer muito conhecimento. Você pode aplicar no dia a dia do seu trabalho, dos seus negócios, da sua vida. Manaíra, seja muito bem-vinda. É uma honra ter você aqui conosco hoje. Por favor, apresente a nossa convidada, já dê as boas-vindas, que a gente já começa o programa acelerada. Com muito prazer, Mel. Obrigada. Esse finalzinho de 2022, né? Cheio de desafio aí pós-pandemia. É uma honra estar aqui nos últimos programas do ano, um prazer estar aqui dividindo com você e falar de um tema de liderança que é muito importante. E eu até vou falar aqui defendendo as mulheres, exaltando, na verdade, as mulheres. Nós somos líderes natas, né? Às vezes a mulher ali tem autoestima baixa falando, mas eu não... Lidera sim, você lidera a sua casa, né? Os seus filhos, você é um exemplo para a sua família. A parte de liderança ali também começa dentro de casa. E hoje a gente vai saber um pouquinho mais ali como que as lideranças nos negócios, principalmente no agronegócio, que é visto muito como um masculinizado, né? Um ambiente que era só de homens, mas hoje as mulheres estão presentes e liderando. E a Sinara Ferreira é um exemplo disso, nossa convidada, formada em administração de empresas, diretora de vendas da FMC, uma multimarca americana do segmento de agroquímicos que tem mais de 130 anos, né, Sinara? E lidera mais de 80 agrônomos. Bem-vinda, Sinara. Obrigada, meninas. Muito obrigada pelo convite. É um prazer enorme estar aqui falando com vocês e espero que, de uma certa forma, eu consiga contribuir aí com um pouquinho de aprendizado a todos. E como eu sempre digo, né, eu sempre acabo aprendendo mais. Toda vez que eu entro num bate-papo, que eu entro em qualquer palestra, eu saio sempre com um pouco mais de aprendizado. Então, isso é muito enriquecedor para todas nós, né? Obrigada, Sinara, por ter aceitado o nosso convite. Nós estamos aqui muito felizes. O currículo da Sinara é enorme, porque ela realmente é uma mulher poderosa dentro do agronegócio. A gente vai aprender muito aqui hoje, mas eu deixei para a gente perguntar para ela, porque era muita coisa mesmo. Isso dá, assim, invejável esse currículo dela. Vamos aprender um pouquinho. Sinara, então eu queria que você contasse para a gente começar esse bate-papo um pouquinho de quem é a Sinara, um pouquinho da sua trajetória profissional, a sua trajetória com o agronegócio, como que começou. Tá bom, vamos lá, meninas. Eu iniciei a minha jornada, a minha trajetória profissional sempre no agro, né? Sempre no agronegócio. Eu iniciei no mercado de distribuição em 93 e de lá para cá até chegar na indústria. Então, eu tive poucos lugares que eu passei, né? Eu entrei no mercado de distribuição e no início de 2001 eu cheguei aqui na FMC, vindo de uma empresa, como eu disse para vocês, também ligada no agronegócio, onde eu exercia uma função na área financeira, que, aliás, é a área para a qual eu fui contratada aqui na FMC, início de 2001. Eu comecei na FMC como coordenadora de crédito nos estados para os estados do Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Atuei nessa função por quase 8 anos e, na sequência, eu fui assumindo novas posições, novos cargos. E, no início de 2018, eu fui convidada pelo meu atual líder, o Marcelo Magurno, que é o nosso líder de negócio para o Brasil, a assumir uma gerência regional de vendas. Então, era um escopo totalmente diferente da minha formação acadêmica. Embora eu sempre tivesse aí uma interface de negócios muito grande com a área comercial, a minha atuação ela sempre tinha sido na área financeira. Eu aceitei o desafio e eu posso afirmar para vocês que foi uma mudança bastante acentuada na minha carreira, pois eu atuava numa área que eu tinha domínio, né, que eu tinha me preparado também, eu tinha estudado para aquilo. Então, foi uma tomada de decisão, na época, que precisou de muita coragem.
Precisou de bastante coragem mesmo, eu sempre costumo relatar isso. Mas a experiência ela foi tão exitosa e desafiadora para mim, que no final de 2019 eu fui convidada a assumir um escopo maior e uma diretoria que hoje a gente chama de Diretoria Cerrado Oeste, que ela engloba uma das principais áreas agrícolas do Brasil e talvez até, a gente pode dizer, do mundo, né? Que consome toda a minha disponibilidade, de dedicação, eu posso afirmar para vocês que a minha responsabilidade é enorme. Então, hoje eu sou responsável pela liderança de parte do estado do MS, do Mato Grosso e de Rondônia, que são regiões aí altamente relevantes para o negócio, né? E as pessoas muitas vezes me perguntam, Melissa, e por que você escolheu trabalhar no agro, né? Então, não foi uma escolha. Quando meus pais vieram para o Mato Grosso, no início da década de 80, nós sempre nos estabelecemos em cidades cujas matrizes econômicas giravam em torno da agricultura. E me aproximar desse setor, então, foi algo perfeitamente natural para mim. Né? Eu fui de revenda de insumos, eu fui cunhando a minha trajetória até chegar aqui na indústria. Então, é um breve relato, um pouquinho da minha trajetória. Então, as coisas elas foram acontecendo naturalmente, né? Trabalhar no agro não foi uma escolha, eu estava próxima do agro. Quando meus pais vieram do sul do país, nós nos estabelecemos na cidade de Lucas do Rio Verde, que é um polo agrícola muito forte, né, do Mato Grosso. São oportunidades, né, Sinara? E um bom líder, ele tem que saber aproveitar as oportunidades, não é mesmo? O que você acha? Não, eu sempre costumo dizer muito para os meus liderados. Eu estava no lugar certo, bastou coragem, né, tomar algumas decisões. Eu saí de Lucas, eu era muito jovem ainda quando eu fui para Cuiabá e morei em várias cidades, né, todas relacionadas ao agro. Eu passei pelo estado do Goiás, hoje eu fico em Campinas, mas você precisa ter bastante determinação e vocês vão ver que eu falo muito da palavra coragem, porque todas as minhas decisões que eu tive que tomar, elas tiveram que ser muito baseadas na coragem, até porque eu tenho família, eu tenho filhos, né? Então, você tem que levar os filhos, tem que levar a família, você tem que começar tudo de novo, então você tem que ter um pouquinho de jogo de cintura e bastante coragem. Com certeza. Sinara, eu queria te perguntar uma coisa, assim, a história aproxima um pouco com a minha, porque eu também eu me formei, né, em Cuiabá, já saí fora da família para poder vir estudar, sou agrônoma, e depois eu fui trabalhar em Tangará da Serra. E aí como você falou, são muitos desafios e a gente tem que ter muita coragem. Mas quando você falou sobre mudar daquilo que você tinha estudado, né, então, assim, vamos falar num ramo diferente, num setor diferente, o que você daria de dica? O que você acha que foi crucial para o seu sucesso quando você teve coragem de aceitar um desafio diferente daquilo que você tinha estudado? Eu quero que você deixe essa dica aí para a gente. Eu acho que é você ter a humildade de saber o que você sabe e saber o que você não sabe. Eu sempre costumo dizer, eu uso muito que eu sei o que eu sei fazer, mas eu sei o que eu preciso aprender. Então, quando muitas vezes as pessoas perguntam para mim, você é responsável por um dos maiores mercados de soja e algodão do Brasil para a FMC, né? O que essa conquista ela significou para mim e quais seriam os meus desafios hoje dentro desse meu cargo? Na realidade, eu não encaro como um desafio especial na minha carreira aqui dentro da FMC. Evidentemente, por se tratar de uma relevante região produtora do Brasil, é natural que a FMC ela dispense uma dedicação adequada à importância, né, de eu estar na liderança desses processos nessa região. Então, ela direciona para mim um pouco mais de visibilidade. Porém, da mesma forma, eu acabo tendo um suporte institucional que facilita bastante a entrega dos resultados. Eu tenho a sorte de estar numa companhia que ela tem processos muito bem definidos e que acabam, de certa forma, me ajudando muito, né, com muita eficácia, a minha tomada de decisões. Obviamente que o meu conhecimento da região, a boa relação que eu estabeleci com os meus clientes, ainda na época que eu estava no Mato Grosso, isso me ajuda a superar os percalços
comuns que eu tenho enfrento no dia a dia. Mas, respondendo a tua pergunta, Melissa, é humildade. Humildade para saber o que você precisa aprender, tá de mente e coração aberto para isso. Eu acho que é fundamental, viu? É fundamental para que os líderes tenham humildades também para aprender e coração e mente aberta, né? Eu lembro que quando eu fui para Goiânia, minha formação acadêmica não é agronomia, sempre me especializei muito na gestão de pessoas e outros processos, e eu cheguei para um RTC meu e falei para ele assim, eu preciso que você me dê uma aula. Agora você vai me dar uma aula, eu quero visitar algumas lavouras com você, e eu preciso aprender isso com você. E esse jovem, ele era mais jovem que eu, e ele respondeu para mim, mas chefa, eu vou aprender com você. Eu falei, não, você vai ver que nosso aprendizado vai ser mútuo. E quando eu terminei a minha jornada lá, ele sempre colocava isso nas reuniões. Ele falou assim, Nara, foi uma honra poder te ensinar um pouco e aprender com você. Então, a nossa vida profissional é isso, é uma troca de aprendizados, né? E tudo sempre feito com respeito, humildade. Eu acho que esse é o grande segredo na liderança. Eu acredito muito nesses dois pontos. Acredito e me baseio muito nesses pontos. Você falando isso, me veio uma pergunta. A questão de você ter essa experiência, né, de vivenciar a etapa, conhecer. Você também trouxe na sua bagagem experiência com a área de distribuição, você conhecia o mercado, conhecia a região, conhecia os produtores, depois você foi conhecer sobre a lavoura. Todo esse processo de você conhecer a cadeia em si toda, para você trabalhar dentro e crescer dentro da sua empresa, te influenciou bastante? Como que isso influencia em qualquer posição de liderança, né? Bom, como eu falei para vocês, eu tive a sorte também de ter encontrado uma empresa que tem processos bastante definidos, e isso me impulsiona, me direciona para minhas tomadas de decisões, né? Mas não basta só conhecer, né? O líder, ele tem que ter atitude, eu uso muito o termo que o líder, ele não precisa estar disponível, mas ele precisa ser acessível. Outro ponto que eu me baseio muito na minha liderança, meninas, é sobre a relação que eu estabeleço com os meus liderados, né? Os meus líderes, os meus pares e os meus clientes. Então, a gente sabe, ainda o agronegócio, ele tem uma predominância masculina. Então, eu sempre tive como muito bem estabelecido a minha relação como eu disse para vocês, liderados, líderes, sempre foi pautada no respeito, transparência e confiança. Aqui no FMC, nós temos alguns valores que a gente divulga para o mercado, mas o mais importante para nós, além de divulgar esses valores, é a gente praticar. E eu ponho muito respeito pelas pessoas, que é um dos nossos valores. Eu sempre busquei viver esse valor com minha equipe, com minhas equipes e onde eu liderei. E com isso, o resultado ele não pode ser diferente, a não ser o respeito de ambas as partes, né? É claro que quando a gente entra um pouco para esse lado, nós como mulheres em liderança ainda nesse mercado, que embora nós já temos um espaço enorme, nós sabemos que todos nós temos vieses inconscientes enquanto mulher. Então, eu posso afirmar para vocês que eu experienciei momentos em que eu tive que me provar competente pelo simples fato de eu ser mulher, né? Eu estou no mercado há muitos anos. Então, quando eu iniciei no agro, em 94, minha filha vai fazer 30 anos, a minha filha tinha 1 ano, era muito diferente do que a gente vive hoje, né? Então, eu posso afirmar, sim, que nesse período, além de eu conhecer a região, eu experienciei momentos que eu tive, sim, que me provar competente pelo simples fato de ser mulher. Hoje a gente já tem uma evolução muito grande nisso, né? Nós mesmo aqui na FMC, nós temos investido pesado no entendimento dos benefícios de ter uma força de trabalho diversa, onde inclui mulheres em posição de liderança, né? Isso é muito importante aqui para a FMC. O nosso grupo de diretores Brasil hoje, ele é composto por 36% de mulheres. Então, é muito relevante, né? Sabemos, eu sempre falo que a gente sabe que a jornada ela é longa,
Porém, quando a gente atua com uma mudança cultural como essa, a satisfação é imensa de ser parte dessa transformação. Eu me considero parte da transformação da liderança da mulher no agro, né? Com certeza. E Sinara, quando você como líder, né, identifica o perfil de cada, né, liderado ali, colaborador, até para você conseguir fazer uma alta performance da função dele. E como que você, depois de identificar, né, trabalhar junto, como que você consegue reter esse colaborador? A FMC tem um turnover muito baixo de profissionais. Nos últimos 2 anos, a gente vivenciou uma demanda da indústria e do setor agro muito grande, né, por profissionais. Nós mesmo fomos altamente demandados. O meu time foi muito demandado pelos meus concorrentes e nós conseguimos reter. Eu acho que a confiança ela é fundamental. O bom líder ele tem que ter uma relação de confiança. Geralmente, quando você vai entrevistar ou para você reter, você vê que o salário é importante. Claro, os benefícios são importantes, a remuneração é importante, mas você estabelecer uma relação mútua de confiança é fundamental. Ninguém trabalha com quem não confia. Ninguém faz. Você compra alguma coisa de alguém que você não confia? Com certeza não. Não compra, você não trabalha com quem você não confia. Então, eu procuro estabelecer, além do respeito que eu acabei de colocar para vocês, que eu tenho, que a minha relação sempre é pautada com os meus líderes e com os meus liderados também no respeito, na confiança. Então, claro, além da transparência, além de ter metas bem claras, bem definidas, de ter uma acessibilidade, eu me considero uma líder não disponível, né, porque você não consegue estar disponível a todo tempo, mas eu me considero uma líder que seja acessível. Então, isso eu acho muito importante na retenção e a pessoa se sentir, né, a equipe se sentir parte do negócio, a equipe entender por que nós precisamos chegar em tal lugar, mas, Sinara, por que essa meta nós precisamos percorrer, qual que é o intuito disso, onde a FMC quer chegar, ter as estratégias muito claras, uma comunicação transparente, e aí entra a confiança de novo. Né? Quando você tem toda essa transparência, a transparência gera confiança. Então, é você ter clareza no que você vai dizer para o seu time. É muito importante. E já a gente estava falando sobre essa trajetória. Estou falando muito. Não! Maravilhoso. A gente está aprendendo, está ótimo. Eu queria saber como é para você liderar esse time de tantos homens, porque a gente sabe que até a gente conquistar, você falou um pouco aí que é difícil, que muitas vezes a gente tem que provar que sabe. Então, como é para você liderar tantos homens, 80 homens, 80 agrônomos do seu time? Eu vou repetir um pouco, mas vocês vão ver que faz sentido. Eu falei para vocês que eu não encaro como um desafio, porque quando você estabelece uma relação que ela é pautada em respeito, né? As coisas não podem ser diferentes, né? Se você estabelece com o seu time uma posição bastante respeitosa, o resultado ele não pode ser diferente, a não ser respeito de ambas as partes. Então, é claro, ainda a gente tem uma longa jornada. Eu já disse aqui para vocês que no decorrer da minha jornada, eu pude vivenciar, experienciei momentos que eu tive que me provar competente pelo simples fato de eu ser mulher. Mas eu acho que todo esse conjunto que eu relatei para vocês, o respeito, a confiança, a transparência, está numa empresa que tem processos muito bem claros, muito bem definidos, me ajudam nessa minha liderança feminina, ainda, né, que eu tenha os meus liderados hoje, é um grupo predominantemente ainda masculino. Então, eu sempre busquei vivenciar esses valores com minha equipe, e aí eu não vejo isso como um desafio, as coisas fluem natural. Não vou falar que é fácil, você tem que ter coragem, determinação, transparência, tudo isso que eu disse para vocês. Uma comunicação fluida, uma comunicação honesta, uma comunicação transparente. Quando você tem isso, é natural, né, que as pessoas te veem como líder. Agora, de novo, né, bastante coragem para discutir assuntos difíceis,
né? Muitas vezes a gente tem assuntos difíceis a ser tratado, e aí você precisa tratá-los com coragem e com clareza, né? E você, na hora de dialogar, homem e mulher, você dialoga de forma diferente para alcançar o mesmo objetivo? Você vê uma diferença na hora da abordagem? Porque o raciocínio, às vezes, né, a gente acha, do homem e da mulher, pensa um pouco diferente, talvez. Então, na forma de você se comunicar ali, você faz uma diferença para poder adequar aquela desigualdade, digamos assim? Olha, a gente sabe, né? Não vamos aqui tampar os olhos, que historicamente nós sabemos que as mulheres cumpriam um papel social de cuidar da casa e dos filhos, né? Se a gente olhar para os nossos, eu sou mais velha que vocês, mas se eu olhar para minha avó, esse era o papel. E foi privada de direitos básicos, né, meninas, até pouco tempo atrás, como o direito de voto. Então, no agronegócio não é diferente. A história do agronegócio brasileiro, ela está conectada com aspectos históricos, sociais e demográficos. Então, a importância hoje de termos mulher em posição de liderança, em segmentos onde há uma predominância masculina, é representatividade, né? Pois ela amplia a possibilidade de as pessoas sonharem ser aquilo que elas querem ser. Então, quando eu entro, eu não faço eu olho muito as competências, né? Mas eu nunca deixo essa história que eu estou contando para vocês se perder. Historicamente, a gente sabe das histórias da mulher. A gente tem, sim, uma evolução muito mais rápida masculina. Nós passamos a ter o direito do voto há pouco tempo. Então, eu sempre procuro trabalhar de forma propositiva. Qual que é a forma propositiva? Quando eu vou fazer um processo de seleção e trazem para a mesa para entrevistar, eu quero 50% de mulheres e 50% de homens. Então, isso é trabalhar com propósito, de ter um time diverso. Isso é trabalhar com o propósito de ter mais mulheres. Por isso que eu acabei de relatar para vocês que hoje 36% do nosso corpo executivo, da liderança da FMC, é formado por mulheres. Então, a gente trabalha propositalmente, mas eu olho as competências, sim. Sinara, uma coisa que eu estava assim também, fui dando uma estudadinha sobre você e que eu queria saber mais, assim, como que você desenvolve a sua equipe para cumprir metas, para alcançar, né, a área comercial? Então, a gente sabe que é uma área assim, bem puxada, eu trabalhei nessa área, mas quais não são os principais, você não gosta muito de falar assim, desafios, mas quais são os principais pontos a serem trabalhados, vamos falar assim, pontos de melhoria, e como que você faz isso funcionar com com localidades tão distantes, né? Porque o nosso país é muito grande, o agronegócio é muito complexo, então, além de tudo, você lida com vários estados, né? Então, como que você faz com esse pessoal para você gerenciar isso aí, todo mundo, para conseguir alcançar essas metas? Vamos lá. Lembra que eu falei para vocês que eu não preciso estar disponível, mas para os meus, eu tenho que ser acessível. Então, o líder ele tem que ser acessível, as pessoas têm que conseguir me acessar. Eu acho que esse é um ponto fundamental. Outro ponto, meninas, eu lidero uma área de vendas, né? O meu time sempre tem que estar impulsionado a fazer negócios, a vender. Então, eu costumo dizer que o líder, eu preciso ser motivada, né? Eu preciso estar sempre motivando o meu time. Melissa, fora a parte de eu estar presencial, eu procuro muito estar com o time no campo, eu procuro muito estar com eles em reuniões. Hoje a gente tem ferramentas que nos apoiam muito, né? Exemplo do que a gente está fazendo hoje aqui. Esse bate-papo virtual, me parece que a gente está aqui conversando naturalmente, né? Então, eu procuro... Só falta o café. Só faltou um cafezinho, é verdade. Então, eu procuro ser acessível, né? E para que o time sempre tenha respostas das metas, do que precisa ser feito, e eu volto a dizer que ainda eu tenho a sorte de estar numa empresa que eu tenho esses processos, a parte de benefícios também nos apoia, nos ajuda muito, né? Não podemos desmerecer isso, a gente tem benefícios também que ajudam a impulsionar e a motivar o time, né? Então, eu acredito que é um conjunto de vários fatores. É o líder ser acessível, ter um líder motivado. Eu não posso chegar para o meu time e falar assim... Eu vou resumir para vocês. Eu não tenho direito de ficar desmotivada, tá? Onde eu tenho famílias que dependem da minha orientação, do meu direcional,
né, de dizer para eles onde eles estão indo. Eu não posso chegar para o meu time e falar assim, moçada, ferrou. Porque se eu falar assim, eu perdi o time. Eu perdi o time. Se eu falar, moçada, ferrou o negócio. Não vamos conseguir chegar à meta. Então, eu sempre costumo dizer, os desafios existem, os desafios eles estão aí. A gente trabalha, vocês sabem, vocês são produtoras, o negócio é céu aberto. A gente lida com vários fatores externos que nós não temos controle. Né? A gente lida com o clima, com o câmbio, vocês têm controle, vocês podem fazer um hedge. Então, eu sempre costumo orientar o time, não sofram com coisas que você não tem poder. Se não choveu no Mato Grosso, vamos ver onde a gente pode ajudar o produtor com outro produto que dá para aplicar para melhorar a planta, para que a planta não seja tão afetada com essa estiagem. Você tem poder de fazer chover? Não. Né? Então, vamos sofrer com isso. Então, vamos atuar com os nossos clientes onde nós temos forças para atuar. Né? Vamos trazer uma operação de barter para que ele consiga mitigar o risco dele. Vamos fazer um trabalho de geração de demanda, colocando o nosso portfólio, fazendo áreas experimentais, fazendo um lado a lado. Então, é isso. Eu sempre tenho que estar dando ideias. E vocês sabem, vocês vivenciam isso. Vocês sabem que quando falta chuva, ou chove demais, ou a gente tem interferências climáticas, o ânimo do produtor, né? O produtor fica muito estressado, ele fica muito preocupado, porque são coisas que eles não têm fator, não têm poder de influência. Então, é nessa hora que nós, como indústria, como prestadores de serviço, e eu, como liderando um time de vendas, tenho que estar apoiando o time, a estar apoiando nossos clientes, a estar apoiando na ponta, né, o produtor, que é quem usa o nosso produto de fato. E como que você, Sinara, consegue se livrar dessa pressão? Porque acaba que você tem que estar sempre motivando, né, os outros, os seus colaboradores, e estar ali segurando e cumprindo a meta, aquelas coisas. Mas como que você consegue não levar isso para casa? Dá dica para nós aí. Ah, mas eu levo, viu, meninas? Eu vou dizer um negócio para vocês. Nessa minha trajetória toda, nessa minha jornada e nessa minha trajetória, eu tive muitas experiências. Mas muitas das minhas experiências profissionais, elas me marcaram muito. E eu aprendi com isso que nós somos uma coisa só. Nós somos mãe, mulher, esposa, profissional, e a gente pode se realizar plenamente em todas as áreas. Né? Eu vou repetir, a gente basta ter força de vontade, jogo de cintura e muita coragem. Então, eu levo sim. Eu saio daqui muitas vezes, o meu menor hoje tem 15 anos, mas ele já teve 2, ele já teve 3, ele já teve 4. Então, tocar o telefone e falar, o menino machucou a orelha, o menino machucou a perna, e eu tenho que sair daqui e terminar uma reunião lá na escola. Então, não tem como separar as coisas, nós somos uma coisa só. Né? Muitas vezes eu estou no meio de uma festa de aniversário da minha filha, do meu filho, e toco o telefone e eu tenho que me ausentar. Agora, o que me motiva mesmo é ter muita paixão pelo que eu faço. Eu gosto muito do que eu atuo, eu gosto muito do resultado, eu gosto muito de comemorar as conquistas, então isso me motiva. Né? Eu sou apaixonada pelo meu trabalho, eu estou numa empresa que tem valores, que compartilham meus valores, são os mesmos da FMC, e isso é muito importante para mim, em várias questões. Outra coisa, é uma empresa que a gente fala muito, né, que como é ter mulheres na FMC e como é trabalhar toda essa questão de diversidade, como as mulheres podem melhorar o setor, e a FMC está muito engajada nisso. Então, isso também me motiva. Quando a gente traz valores que eles coincidem com os seus, te motiva a estar ali, te trazem paixão. É isso. Eu posso até... Eu poderia aqui relatar para vocês N exemplos de como a FMC, nós como organização, a gente atua, né? Em nosso último programa de estágio para agronomia, nós tivemos 54% das vagas preenchidas por mulheres, fortalecendo com isso a presença feminina no campo. Esse resultado também é um indicador de que universidades de agronomia possuem uma representatividade muito maior do que tinham no passado, e nós impulsionamos isso. Né? Além disso, hoje é comum também vermos esposas, filhos de produtores envolvendo e até liderando os negócios da família. Essa mudança demográfica já é uma realidade e demonstra um fortalecimento da representatividade da mulher na força do trabalho do agronegócios.
como nós, enquanto indústria, precisamos nos preparar para sermos inclusivos com os nossos colaboradores e com os nossos clientes. E a FMC, ela acredita muito nisso. E como eu acredito, então eu me motivo com isso também. Então, é uma série de coisas que vão te motivando, mas o mais importante eu sempre coloco, é a paixão pelo que eu faço, e quando chega no resultado final é muito satisfatório. Eu gosto de comemorar muito um resultado, e quando a gente chega lá e entregou o que a gente se propôs a entregar para a companhia, é muito satisfatório. Falei muito, né? Mel tá sem áudio. Eu não sei ouvir. Nós vamos agora para uma pausa para o Repórter CBN, mas continuem aí nos acompanhando na CBN Cuiabá, no seu rádio e também pelo YouTube. Nós voltamos já com o programa Agroligadas, conectando o campo e a cidade. Estamos de volta com o programa Agroligadas, conectando o campo e a cidade. Eu sou a Melissa Freitas e junto com Manaíra Minuzzi, nós vamos até às 14 horas ao vivo aqui com você. O nosso programa Agroligadas de hoje tem como tema liderança e transformação. E a nossa convidada é a Sinara Ferreira, que é diretora comercial da FMC Agrícola. Manaíra, solta a próxima pergunta aí. De volta, vamos continuar esse bate-papo aqui com a Sinara, saber mais do trabalho dela e dessa empresa também, da FMC. Sinara, qual que é a importância de treinamentos, né, para essa equipe sua de trabalho aí? Bom, eu sempre falo que a gente precisa sempre estar com o machado afiado, né, para a gente entrar na lida. Então, o treinamento ele é fundamental. A FMC é uma empresa de proteção de cultivos e a gente tem um portfólio muito amplo e rico para as culturas de soja, algodão e milho. Então, é muito importante o nosso time estar preparado para poder indicar o nosso portfólio, né, para o produtor. Então, o treinamento é fundamental. A FMC investe a gente tem altos investimentos em treinamentos e principalmente dentro da parte técnica. Nós temos mais de 7 grandes treinamentos e desenvolvimento com o time. Para nós é fundamental que o nosso time esteja altamente capacitado a estar colocando nossos produtos, indicando os nossos produtos para uma determinada praga, um inseto. Ele tem que ter amplo conhecimento e muita responsabilidade. E com certeza também o mercado do agro, principalmente, muda muito, né? Tem sempre novidades, a tecnologia da FMC também sempre muda, então a gente tem que estar alinhado com isso, né? Sem dúvida. Eu queria, aproveitando esse gancho, essa situação que a gente está falando, perguntar para você o que você considera mais importante na formação de uma equipe. Então, a gente tem a questão do treinamento, mas quais são esses critérios de você como líder que observa nas pessoas que são da sua equipe? Você fala, Melissa, em questão de competências. Sim. Como eu falei para vocês, nós temos alguns valores dentro da FMC que, além de nós divulgarmos, o mais importante para nós é praticarmos. Então, a gente tem um valor muito forte que é foco no cliente. E quando a gente fala em foco no cliente, é você entender as necessidades do cliente, é você estabelecer relações de confiança e duradouras. Então, é muito importante para nós ter equipe de vendas que tenham esse valor relacionado ao foco no cliente, entendendo a necessidade do cliente, ouvindo o cliente. Agilidade também é um dos nossos valores que a gente pratica, e quando a gente fala em agilidade, não é fazer as coisas de qualquer forma, não. Agilidade é você ter agilidade num retorno, num pronto atendimento, numa entrega de produto, né? Você realmente entregar aquilo que você promete. Integridade é um dos nossos valores também, que integridade é aquilo de você cumprir o que você negocia com o produtor, ou com o seu distribuidor, ou com a cooperativa.
Com certeza. Legal. E, Sinara, nesse tempo que você está liderando aí, o que você percebeu de diferença que a tecnologia te ajudou mais hoje em dia nessa liderança? Hoje, eu sou responsável pelo estado do Mato Grosso, parte do Mato Grosso do Sul e Rondônia. Então, como eu já mencionei para vocês, eu não tenho como estar disponível em todos esses lugares, mas eu tenho como ser acessível, né? Então, eu sempre tenho esse discurso comigo. O líder ele não precisa estar disponível, ele tem que ser acessível. E a tecnologia nos permitiu muito isso, né? Ela nos permite hoje você ter acessibilidade aqui, de fazer uma chamada de vídeo, uma chamada de Teams, ou até pelo próprio celular. Então, hoje você consegue as pessoas conseguem te acessar a qualquer momento. Então, eu acho que a tecnologia ela nos ajudou muito, ela é fundamental hoje nesse modelo que a gente atua. Nós, como indústria, nós temos hoje a nossa fábrica, a nossa planta ela é em Uberaba, e o escritório aqui em Campinas, e o nosso time de campo, a nossa equipe de campo, eles trabalham muito no sistema de home office, né? Então, você já imaginou se nós não tivéssemos a tecnologia? Então, a tecnologia realmente ela veio para somar, para nos ajudar, para facilitar, ela está aí para ser usada a nosso favor. É claro que ela vai até um certo limite. Quando eu tenho que ver uma lavoura, quando a gente tem que posicionar um produto, né? Quando a gente tem que dar um treinamento técnico, quando isso tem que ser presencial. Mas reuniões rápidas, direcionamentos rápidos, comunicação clara, fluida, ela pode ser feito, a gente pode estar se beneficiando hoje desse avanço de tecnologia que nós tivemos, né? E você vê a diferença dos profissionais de hoje para alguns 10 anos atrás, 15 anos atrás? Você vê uma diferença no gás, na vontade, no aprender? Como que funciona? Olha só, hoje, o profissional hoje ele é mais exigente, né? O profissional hoje tem mais informação, então a tecnologia ela te traz mais informação. Então, para você reter equipe, para você reter talentos, para você tem que realmente ter tudo que eu disse para vocês, né? A gente precisa, você tem que ter influência, você tem que ter clareza, você tem que estabelecer uma relação de confiança, você tem que tá empoderando o seu time tem que se sentir empoderado. Então, eu vejo sim, essa nova geração ela é mais exigente, ela não tem o tempo que nós tínhamos, né? Eu estou falando por mim, na minha época. Essa geração, eles têm mais pressa, eles têm mais pressa onde eles vão chegar, da onde que eu vou, Sinara, qual que é o meu plano para daqui 3 anos, né? Eles querem ser ouvidos, a geração, eles querem ser ouvidos, eles querem ouvir a pergunta, o que te inspira, né? O que te move, o que te motiva, o que você quer ser daqui a 5 anos. Então, essa geração de hoje, ela é muito diferente, ela é mais exigente, ela é mais informada, né? Hoje, acontece uma coisa lá na China, daqui 10 minutos, todo mundo está sabendo, né? Qualquer fator na economia, a gente sabe na hora. Um concorrente meu faz um evento lá em Roraima, eu estou sabendo aqui daqui 10 minutos. Então, nós temos mais informação, e a informação ela faz com que essa geração seja mais exigente. E aí você tem que ter essa transparência de comunicação, tem que ser acessível, tem que fluir a comunicação, tem que estabelecer relação de confiança. Eu acho que tudo isso, essa nova geração, ela demanda isso, ela demanda. Érica, estou acostumada a falar com a Érica aqui, Sinara, perdão. Sinara, o que você mais gosta de trabalhar na FMC? O que eu mais gosto de trabalhar na FMC é a liberdade que eu tenho para atuar, né? Então, como a gente conversou, a FMC ela tem processos claros, ela tem processos definidos, isso me dá liberdade nas minhas tomadas de decisões, na minha atuação. O que eu mais gosto é a liberdade que eu tenho para atuar, para gerenciar, para liderar, a liberdade que os meus líderes me dão para atuar com o que eu sei fazer, com o que eu conheço. Isso eu gosto muito.
mas o que me move mesmo é a entrega de resultado. Eu tenho um perfil, segundo todos os meus líderes, muito direcionado à entrega de resultados, Melissa. Então, eu acho que a entrega do resultado eu gosto muito. E eu tenho muita, como eu já disse, eu tenho muita paixão pelo que eu faço, pelo que eu realizo. É muito bom de ouvir mesmo. E é assim que você inspira a sua equipe? Como é esse papel seu de inspirar a equipe? Você inspira a equipe com transparência, você inspira a equipe com direcionais claros. Não adianta você... Eu sempre costumo dizer que a equipe, ela quer saber, ela quer ouvir o que você... Muitas vezes a gente vem em reuniões aqui em Campinas, fica 3, 4 dias em reuniões, e aí eu costumo dizer para os nossos gerentes de vendas, que têm os liderados deles, cheguem lá e contem para a equipe de vocês o que vocês vieram fazer aqui, porque se vocês não contar, eles vão imaginar, né? Então, a melhor coisa, a comunicação é fundamental. Você ter transparência para o time, de onde você quer chegar, por que aquela meta existe, aonde a FMC está investindo, né? Qual que é a estratégia da FMC, né? Quais são os nossos pilares da estratégia nossa? Onde a gente quer chegar? O que a gente quer ser daqui 5 anos? As pessoas, essa geração, elas querem saber que tipo de empresa elas estão trabalhando. Eu acho que isso é uma fonte de inspiração, sim, viu, meninas? Com certeza, ouvindo você falando aí, seus colaboradores devem ser muito inspirados mesmo, ver esse amor que você tem aí pela empresa, pelo trabalho, e como você disse, você está condizente com a cultura que a empresa prega, né? Isso é muito importante para quando você, né? Para o profissional. Opa, falhou aqui. Até deixa eu aproveitar e perguntar, você é um exemplo de liderança feminina. Você comentou com a gente que a empresa tem vários programas, né, de retenção de talentos, crescimento desse índice de mulheres empregadas na empresa, principalmente no cargo de liderança. Como que você vê assim, o futuro hoje da FMC para aumentar, para manter esse crescimento das mulheres dentro do mercado agro? Tá bom. Vamos lá. Nós, aqui na FMC, o conceito de representatividade, a gente acredita que é fundamental nas organizações que querem ser atrativas para reter talentos. Então, o conceito de representatividade, ele é fundamental nas organizações que querem ser atrativas e reter talentos. E vai além da questão de representatividade de gênero. A FMC, ela compreende a diversidade na forma mais ampla do ser humano. Elementos como raça, etnia, orientação sexual, gerações, modelos mentais, pessoas com deficiências. Nós sabemos que a jornada ela é longa, mas quando há intencionalidade nas práticas de gestões de pessoas, que foi o que eu falei para vocês, quando a gente trabalha de forma intencional, que a gente busca numa entrevista ter 50% de mulheres, 50% de homens, que a gente olha para dentro das faculdades, quando você traz um programa de estágio para dentro da FMC e faz 50% de mulheres, 50% de homens, você está trabalhando de forma intencional. E tais como no recrutamento de seleção, eu já mencionei isso, sermos intencionais na busca por candidatos diversos. Isso alavanca a representatividade e ela fomenta um ambiente onde as pessoas contribuem com o seu máximo potencial. Nós acreditamos que quando você tem um time diverso, ele te traz mais inovação, ele te traz mais ideias, e isso gera rentabilidade. Então, a gente acredita nisso. Isso faz diferença, né, na expectativa que os jovens têm, né, principalmente para essa geração que está muito preocupada com essa parte, e também de ter visões diferentes para a espera desse resultado, né? Então, quanto mais pessoas diferentes nós temos no lugar, mais visões diferentes, então é mais fácil de chegar num resultado que produz, num resultado mais amplo e abrangente, né? Então, isso é muito legal, a gente trabalhar isso e buscar isso dentro das empresas mesmo. E nós acreditamos muito na forma de trabalho intencional,
Eu falei para vocês que no nosso último programa de estágio para agronomia, nós tivemos 54% das vagas preenchidas por mulheres. Então, você está trabalhando com intencionalidade de ter um time diverso. É porque a FMC, de fato, acredita nisso e vê a importância de você ter um time diverso. Sinara, outra coisa que, já que você está falando assim da questão das gerações e dos estágios, uma pergunta que eu gostei muito dessa pergunta o que você daria de conselho ou de dica para os profissionais de diversas fases? Então, por exemplo, alguém que está começando no mercado de trabalho, alguém que já tem um tempo, alguém que já é sênior, o que você daria de conselho para cada um deles? Vou sugar bastante de você. Não se limite a nada. Eu tenho isso, né? Eu passei por áreas que não eram a minha formação acadêmica. Nós estamos aqui para aprender. Então, não se limite, explore todas as possibilidades que você tem de atuar em diversas áreas, ou seja, na área financeira, ou seja, na área agronômica. Venha de mente aberta e coração aberto, né? Com vontade, com energia. Não se limite a nada. As pessoas, muitas vezes, nós mesmos nos subestimamos. Não, mas essa não é a minha formação. Então, não se limite. Se tem um conselho que eu posso dar aos jovens, aquele dia nós estávamos lá na fazenda, no dia de campo, né, Melissa? E eu até comentei, lá tinham vários jovens, eu falei, não se limitem à formação de vocês, né? Claro que, mas se limitem a aprender. Eu acho que esse é o principal conselho, né? Cabeça, mente aberta, energia, nível de prontidão. As empresas hoje, elas analisam muito qual que é o nível de prontidão da pessoa, qual que é o tanto que a pessoa pode se doar. Eu acho que é um caminho que eu sempre busquei aí na minha trajetória, nesses anos todos. Focando na solução, né? Então, vamos buscar coisas para dar resultado. Quando tem o foco, sempre funciona. Quando a gente tem um foco, né? Com certeza. Sem dúvida, meninas, sem dúvida. Sinara, eu queria, assim, você já falou bastante sobre a cultura da empresa, algumas questões que são valores. Por que é importante ter essa cultura? E como fazer para que essa cultura, para que, por exemplo, vamos supor, quando vem pessoas novas, para que elas tenham essa cultura semelhante, como que vocês fazem isso dentro da empresa, da FMC? Porque isso, na verdade, a gente tem que ter para todos os lugares onde a gente vai, né? Todas as empresas, sejam elas do agro, não sejam as fazendas, como que faz essa questão da cultura? Essa pergunta é ótima. Então, todas as vezes que nós trazemos pessoas para a FMC, pessoas novas, elas, ou até que vieram de outra organização, elas vêm com culturas diferentes, né? E realmente, para nós, aí nós temos aí a missão de inserir esse profissional na nossa cultura, no nosso DNA, nos nossos valores. Então, todo profissional que chega na FMC, a gente nomeia um melhor amigo, que geralmente é um par dele. Esse amigo, ele vai ajudar, ele vai contribuir. Então, se a gente contrata um profissional hoje, a gente nomeia um melhor amigo que já tenha essa cultura e esse DNA. E a liderança dele tem que introduzir isso nele, né? Através de... nós costumamos abrir todas as nossas reuniões com safety share sobre segurança, que segurança também são um dos nossos valores. Então, quando você comunica e você pratica e seu chefe dá exemplo, você começa a inserir esses valores, essa cultura nesse profissional que chegou. Se o meu profissional, ele vê que eu não dirijo jamais sem cinto, se esse profissional, ele vê que eu não vou atender telefone celular dirigindo, se esse novo profissional, ele vai ver que eu respeito as regras de trânsito, se esse profissional, ele olhar que eu trabalho com integridade, ele vai falar, opa, segurança são um dos valores. Se esse profissional que chegou, ele vai ver que se um cliente me liga, eu vou retornar a ligação para esse cliente, que eu tenho compromisso de posicionar o nosso portfólio com responsabilidade, com segurança. Se esse profissional que chega, ele vê que eu trabalho sustentabilidade,
né? Eu costumo dizer que não tem como a gente fazer sustentabilidade se a gente não falar de pessoas. Esse profissional vai falar, olha, realmente esses são os valores dessa empresa, né? Sustentabilidade, integridade, segurança, foco no cliente. Então, é você realmente não só divulgar, mas você praticar aquilo que você divulga. Esse é o mais importante quando você traz esses jovens. Como que eu vou contratar um jovenzinho e vou falar para ele o seguinte, o fulano, é o seguinte, segurança aqui na FMC é mais importante que os nossos resultados. Não tem nada aqui na FMC mais importante que segurança das nossas pessoas. E pegar um carro numa via que me permite andar a 110, eu andar a 120 e essa pessoa está comigo. Então, pera lá. Ela fala uma coisa e pratica outra, né? Outro exemplo que eu posso aqui dar para vocês. Esse liderado meu, estou ouvindo uma ligação minha com um cliente. E aí eu falo para esse cliente, não, eu vou te entregar teu produto depois de amanhã. E desliga o telefone. Ele fala, mas espera lá, o produto ainda está na fábrica em Uberaba. O produto não está no CD em Cuiabá para entregar. Ela disse que vai estar depois de amanhã. Não vai. Ela não falou uma verdade, né? Então eu vou falar, olha, eu vou pedir um frete especial, o produto era para chegar amanhã, ele vai chegar na quarta, mas eu estou sendo muito clara com o senhor, né? Eu estou aqui falando a data certa que o seu produto vai chegar. Então, isso é integridade. Então, é isso, meninas, é dar exemplo dos nossos valores na prática, praticando esses valores. Quando eu falo em respeito pelas pessoas, né, que respeito pelas pessoas é um valor muito forte na FMC. E eu pego e faço uma brincadeira de mau gosto com um colega meu, né? Eu vou rir da roupa ou alguma coisa que possa constrangê-lo. Então, pera lá, que respeito pelas pessoas que ela está falando que a FMC tem. Então, Manaíra, né? Falei certo, né? Sim. Então, o mais fácil de você inserir um novo colaborador, um novo funcionário no nosso DNA e na nossa cultura é você praticando os valores, quando ele vivenciar esses valores junto com o time, junto com a equipe. E é isso. Então, quando eu disse para vocês que o mais importante na FMC, além de nós divulgarmos os nossos valores, são praticar os nossos valores, é assim que a gente insere um novo funcionário na nossa cultura e no nosso DNA. Eu vou fazer só mais uma perguntinha, porque o nosso tempo está acabando. Manaíra, eu vou te cortar. Aqui é assim, Sinara, a gente tem muita mulher, fica todo mundo louca para falar. Ai, como eu falo assim, né, menina? Tá certo, tem que falar. Tudo certo. Eu queria perguntar para você como desenvolver o senso de dono em cada colaborador, quando você está nesse ambiente diverso, principalmente, né? E que impacto isso tem nos resultados? Ele ter esse senso de dono. Você tem senso de dono quando você está inserido no processo. Você só consegue ter senso de dono quando tudo isso que eu disse para vocês, se o funcionário ele reconhece os valores da FMC, quando ele tem relação de confiança com a liderança dele, que ele confia na liderança da FMC, ele sabe para onde os líderes estão indo. Então, ele precisa ter muita confiança em tudo isso para ele ter senso de dono. O senso de dono é quando você tem paixão pelo que você faz, é quando você acredita na organização que você está. Se você não tiver paixão, e você não acreditar e não tiver confiança na sua liderança, você nunca vai ter senso de dono. Então, o senso de dono, ele é também um dos nossos valores, né? Você cuidar do patrimônio da FMC, é você, de fato, cuidar do cliente, é você ter senso de dono. Não, quando você pratica os valores que você está inserido na cultura da FMC, você tem senso de dono. Né? Com isso você... Então, são processos naturais que vão indo passo a passo. E isso depende muito de nós. Nós, líderes, somos responsáveis por isso, viu, meninas? Nós, líderes, não podemos tirar essa responsabilidade nossa. A responsabilidade de passar confiança para os nossos liderados é nossa, dos líderes da organização.
Que aula, né, Manaíra? Com certeza, são os exemplos, né? E a gente tem essa. Com Mas certeza. Eu queria quero- aproveitar, estamos acabando já o programa aqui, já estamos chegando no final, Mel, que eu queria fazer uma pergunta para ela. Pode perguntar. Na verdade, para ela poder falar aqui para os nossos ouvintes, né? Como, né, entrar, participar aí do time FMC. Manda aí para os nossos ouvintes, quem tiver a procura aí profissionalmente de entrar na FMC, como que eles podem fazer isso? Bom, vocês já viram que eu sou suspeita, né, meninos? Eu tenho algumas décadas aqui, então eu sou apaixonada pela cultura da FMC, eu sou apaixonada pelo DNA. A FMC é uma empresa que tem muito paixão. Então, se você tem paixão pelo agro, se você tem paixão pelo cliente, e quando eu falo paixão, é vontade de fazer, é vontade de acontecer. Se você tem prontidão, se você quer aprender, eu costumo dizer que na FMC a gente tem um leque de aprendizado enormes, né? Eu poderia aqui, meninas, falar hoje para vocês a tarde toda. Se vocês buscam isso, a FMC é uma empresa que te proporciona um aprendizado, um alto nível de desenvolvimento, não só profissional, mas como ser humano. Eu cresci muito como pessoa, como ser humano, das minhas emoções, no que eu acredito aqui dentro da FMC. É uma empresa que realmente ela pratica o que ela divulga. Isso, para mim, é fundamental. Então, se você busca esses valores, se você busca simplicidade, se você busca transparência, se você quer aprendizado, vem aqui na FMC. Vem aqui, que aqui você vai encontrar um monte de coisa assim. Vamos Amanhã mandar o currículo. Amanhã o que ensinaram? Eu falei, falando assim, amanhã vai ter um monte de currículo aqui, mas a gente sempre está contratando. A gente sempre está buscando profissionais no mercado. Ai, que bom. Manaíra, deixa sua mensagem final para nós, por gentileza. Logo em seguida, a Sinara também. A gente vai encerrando por aqui. Bom, aprendemos muito aqui que o líder, né, tem que saber ouvir, abrir um diálogo, como a senhora falou, né, que é uma empresa que ela deixar bem claro, né, sua cultura, sua meta, né, o foco que tem. Isso é muito importante para a gente liderar as equipes. Foi um prazer estar aqui com vocês, aprendi bastante, conheci mais ainda dessa empresa e de todo o trabalho que a Sara vem desenvolvendo aí à frente do time dela de comercial, que é muito importante aí. E até o próximo programa, Mel. Obrigada. Ai, que bacana. Você, Sinara, sua mensagem final para os nossos ouvintes. Tá, eu gostaria de deixar uma mensagem para as mulheres que estão iniciando a trajetória no agro. Eu volto a dizer que nós evoluímos muito. Eu vejo a atuação da liderança feminina no agro como um caminho sem volta. Nós estamos rompendo barreiras. Hoje nós vemos mulheres na liderança de fazendas, na liderança de indústria. E o recado que eu falo para as mulheres que estão iniciando a trajetória é que nós temos um campo muito amplo, não se limite. E agora só uma referência à minha jornada, e como eu já falei, muito das minhas experiências profissionais, elas me marcaram muito nessas décadas no agro. E com isso eu aprendi que nós mulheres somos uma coisa só. Nós somos mãe, mulher, esposa, profissional, e nós podemos sim nos realizar plenamente, em todas as áreas. Basta ter força de vontade, muito jogo de cintura e coragem, que dá para ser. Dá para ser elegante, dá para ser uma boa mãe, dá para ser uma boa esposa, e dá até para cozinhar, porque eu amo cozinhar. Então, essa é a minha mensagem final. Meninas, mais uma vez, obrigada pela oportunidade. É sempre uma satisfação enorme estar com vocês, estar dentro desse projeto Agro Ligadas, que eu tanto apoio e tenho um profundo respeito e admiração. Obrigada, Sinara. Obrigada, Manaíra. Foi um programa enriquecedor. Aprendemos muito sobre liderança, e isso é muito importante em todas as áreas da nossa vida. E fica aí o recado, né, então, para as mulheres que a gente consegue. E até o próximo programa, Sinara. Muito obrigada. Obrigada, FMC. Nós esperamos vocês, amados ouvintes, no próxima terça-feira,
das 13 às 14 horas de Mato Grosso, aqui no programa Agroligadas, conectando o campo e a cidade.